Esta não foi uma reunião ainda de negociação do tempo de serviço. Eu diria que foi, sobretudo, uma reunião formal, de apresentação. Da parte do Ministério da Educação, o que foi dito foi que essas reuniões aconteceriam a partir do início de maio para a recuperação e que, por isso, hoje era, sobretudo, para ouvir o que é que teríamos para trazer. E o que nós trouxemos, em primeiro lugar, foi uma proposta que já é a proposta que defendemos com o Governo anterior, de recuperação deste tempo de serviço, ou devolução, se quisermos, porque ele é dos professores, num prazo de 3 anos. E os 3 anos não é por termos que discordar do Ministério, ou são 5 que eles defendem, não. É porque já passaram 6 anos desde que as carreiras descongelaram e milhares de professores têm vindo a aposentar-se, outros a atingir escalões que já não podem recuperar o tempo todo. E quanto mais tempo nós estivermos a recuperar, mais professores serão excluídos. Lembro que na Madeira e Açores praticamente está consumado a recuperação e aqui ainda não começámos. E, portanto, é preciso também ter em conta outro aspecto, que dissemos ao Sr. Ministro, que é a necessidade de todos aqueles que nestes anos deixaram de poder recuperar, porque atingiram o topo, porque se aposentaram, mas que deveriam também ter esse tempo considerado, tem que ser encontrada uma solução também para essas situações. E depois, para os mais jovens, os jovens que abandonaram a profissão, os jovens professores, às vezes trabalharam 1 ano ou 2, ou até os jovens que não querem ser professores, não é por terem perdido tempo de serviço, é porque a carreira perdeu atratividade. E, portanto, problemas como os baixos salários logo à entrada na profissão, problemas como a precariedade, questões como os obstáculos no desenvolvimento de carreira, questões como o envelhecimento e que acaba por tapar lugares aos mais jovens, precisamos de rejuvenescer a profissão, ou problemas também como algumas condições de trabalho, devem ser também discutidos em reunião para encontrarmos soluções. E por isso, para além de uma proposta que entregámos aqui de recuperação do tempo de serviço, e como disse, com base nos 3 anos, tem um conjunto de respostas que têm que ser dadas, porque as pessoas não perderam o tempo exatamente da mesma maneira. Mas há abertura do Ministro para essa proposta de 3 anos? O Ministro hoje não era, como eu disse, uma reunião negocial. E, portanto, mas saem com que expectativa ou com que sensação? Com a sensação que vai ser marcada uma reunião para o início de maio. E sente que há uma diferença nesta abertura relativamente ao anterior governo, que foram muitas as reuniões aqui para discutir sobretudo este ponto da recuperação do tempo de serviço. O que é que sentiu hoje? Há aqui alguma diferença? Não, a diferença é uma diferença que não tem a ver com o Ministro nem com a equipa ministerial, tem a ver com um Governo que tem no seu programa de Governo a recuperação do tempo de serviço que esteve congelado, e até hoje tivemos sempre governos que não tinham essa intenção, até tivemos um Primeiro-Ministro que ameaçou demitir-se se o tempo fosse contado. Portanto, agora, os termos em que isso vai acontecer teremos que saber, até porque, como eu ia dizer, as recuperações, as pequenas recuperações que houve no passado, estou-me a lembrar os 2 anos, 9 meses e 18 dias, ou mais recentemente o chamado acelerador, foram aplicados de forma distinta e assimétrica para muitos professores. Há professores que ainda têm para recuperar 9 anos, 4 meses e 2 dias, ainda não recuperaram um dia. Mas há, por outro lado, professores que já só têm 1 ano ou 2, depende do tempo que trabalharam. E, portanto, há aqui aspectos, há uma questão de natureza política de fundo que tem que ser decidida entre as partes. Se são 3, se são 4, se são 5, há uma coisa que para nós é clara, não se pode passar da legislatura, porque se passar estamos a comprometer aqueles que não sabemos quem são. Por outro lado, o que também é claro para nós é que depois há uma grande exigência do ponto de vista técnico e que no fundo também tem a ver com a vontade política de resolver esses problemas, que é as assimetrias que neste momento existem na profissão. Dizer que 2 professores que foram colegas, acabaram o curso no mesmo dia, trabalharam os mesmos dias, às vezes nas mesmas escolas, só por mera coincidência estão no mesmo escalão de carreira, porque as assimetrias que foram introduzidas com estas pequenas recuperações e depois o parar nas vagas, uns pararam, outros não pararam, as cotas, tudo isso criou diferenças tremendas, o que criou um mal-estar muito grande. Então considera que as políticas anteriores que foram adotadas criaram mais desigualdade e em nada privilegiaram aqui os professores? Aquelas que foram, digamos, as medidas, porque não foram soluções, as medidas que até agora foram adotadas, sobretudo o Decreto-Lei dos 2 anos, 9 meses e 18 dias, o Decreto-Lei, que agora mais recentemente se chamou de acelerador, a portaria do chamado reposicionamento, que deu inúmeras ultrapassagens de professores. Portanto, foram quadros legais que se aplicaram de forma distinta.
A alguns professores permitiu recuperar algum tempo, a alguns professores permite dispensar de vagas, mas não permite a todos, ou seja, a forma como se aplicou a cada professor foi completamente diferente. Por exemplo, um professor que trabalhasse os 7 anos em pleno do congelamento, esses últimos 7 anos, por exemplo, está dispensado de vagas, ou se até já passou as vagas, tem 1 ano de redução nos escalões que se encontra, um professor que nesses 7 anos tiver estado um dia com menos de 1 hora, mas ao segundo dia, dia 2 de setembro, até lhe completar o horário, ficou fora. Portanto, são coisinhas deste tipo que criam diferenças enormes que têm que ser resolvidas. E depois colocámos aqui uma outra questão que é inultrapassável. Tem a ver com a questão dos concursos de professores. Os concursos, eu diria que nós nas lutas do ano passado havia duas grandes bandeiras para os professores. Recuperar o tempo de serviço e defender a graduação profissional para efeito de concursos. Quando vemos num programa de governo, e alertámos agora isso, Sr. Ministro, recorrer, por exemplo, à residência, recorrer, por exemplo, à avaliação, recorrer, por exemplo, a outros critérios que sejam subjetivos e, portanto, deixar cair ou desvalorizar a graduação profissional, pode ser com uma mão serenizar os professores recuperando o tempo de serviço e com a outra voltar a semear em tranquilidade. E, mas portanto, o que é que ouviu da boca do Ministro relativamente a estas reivindicações? O Sr. Ministro hoje praticamente não interveio. O Sr. Ministro no início só apresentou a equipa, não é? E disse que estava ali sobretudo para ouvir quais eram as reivindicações que as pessoas tinham, que a negociação começaria, portanto, em maio, e depois falámos nós. Portanto, apresentámos... Tomaram notas ou não? Sim, foram tomando, mas não precisavam porque nós entregámos documentos. Nós não vimos para reuniões com conversa fiada e agora também notas. Nós trouxemos a proposta, que penso que os seus jornalistas já têm, de recuperação de tempo de serviço. Entregámos a nossa proposta de protocolo negocial para a legislatura, que iremos divulgar em breve também, mas só hoje é que entregámos no Ministério e como ainda não discutimos, não quisemos divulgar. Entregámos um documento que sintetiza as 59 recomendações que a ONU recentemente aprovou em reunião sobre a profissão de professor e a educação em geral. Entregámos um documento sobre ensino particular e cooperativo, porque há responsabilidades que o Ministério da Educação tem relativamente ao financiamento, quer do ensino particular e cooperativo, quer também do setor social, IPSS e Misericórdias, e também fizemos a apresentação das nossas preocupações a esse nível, e ainda do ensino superior e da ciência, porque há aqui um conjunto de problemas que não podem ser adiados, até porque se forem adiados, por exemplo, há muitos investigadores que rapidamente poderão ficar no desemprego porque acaba o prazo para poderem continuar contratados. E por isso é que nós também não entregámos hoje o chamado protocolo negocial para o ensino superior e para a ciência, porque a senhora Secretária de Estado da Ciência também não estava presente, mas ficou o compromisso do Ministério da Educação, para além da reunião de maio, para iniciar a negociação do tempo de serviço, de marcarmos rapidamente uma reunião sobre as questões do ensino superior e ciência, em que entregaremos um protocolo negocial para a legislatura só sobre essas matérias, e também uma reunião sobre as questões do particular e cooperativo e uma reunião sobre este protocolo que aborda outras questões. Eventualmente, há várias, poderão ser de uma só reunião, abordar vários dos assuntos, né? E era a Fundação queria que fosse definido já um calendário, mas para já só tenho certeza que vão reunir em maio, no início de maio, ainda não há uma data fechada. Sim, nós não vamos lá ver uma coisa, nós para já, a questão principal não é se a reunião é no dia 4 de maio, ou no dia 8 de maio, ou no dia 10 de maio. A questão para nós é tão simples como esta. Há um compromisso do Governo que nos primeiros 60 dias o problema da negociação está resolvido. E há também, se o Governo quiser ou disser, o Sr. Ministro já o afirmou, que apenas querem recuperar em 5 anos, mas que vai caber na legislatura, isso significa que a primeira tranche é este ano. E, portanto, isso quer dizer que nós achamos que a primeira tranche deve ser este ano, mesmo sendo nos 3 anos. Isso quer dizer que eu não vou aqui agora antecipar e criar aqui algum ruído por causa de não estar hoje a data, porque percebemos que há aspectos, pareceu-nos até, da recuperação, que o próprio Ministério está agora a inteirar-se, porque aquelas questões que eu disse, as assimetrias que estão criadas na profissão e que têm que ser consideradas para regularização aqui e recuperação do tempo, porque, como disse, há professores que perderam só 1 ano,
Há pessoas que vão recuperar agora um ano com o acelerador, mas há pessoas que ainda têm os 9 anos, 4 meses e 2 dias. Portanto, estas complexidades todas têm que ser tidas em conta e, portanto, parece-nos bem que o Ministério receba os contributos agora que tem que receber e depois apresente uma proposta concreta. E a partir daí começa a negociação como deve ser. Ainda não é o tempo de marcar protestos ou manifestações? Não, temos a proposta. Também dissemos ao Sr. Ministro da Educação que nós nunca vimos para reuniões sem propostas. Nós nunca estamos em nenhum processo sem termos, mesmo quando discordamos do que o Ministério apresenta alternativas ao que é apresentado. Mas também dissemos ao Sr. Ministro, estaremos em todas as reuniões que forem marcadas, mas também estaremos em protesto na rua, sempre que ele for necessário. E isso aí ficou claro e também o dissemos hoje, para que não se pense que o facto de participarmos em negociações significa que abdicamos da luta reivindicativa, mas também não a fazemos, nunca fizemos a luta pela luta. A luta tem que sempre ter um objetivo, e o objetivo é atingir o quê? Encontrar soluções. E as soluções encontram-se pressionando através da luta, mas negociando de uma forma aberta e sem aqui termos posições fechadas, como por vezes acontece com os governantes, porque sabem que em último caso são eles que decidem, não é? E portanto nós continuaremos como sempre. Sempre que necessário estaremos em luta e em todos os momentos estaremos disponíveis para negociar. Foi isso que nós dissemos, é assim que nós somos, é assim que nós estamos e é assim que nós continuaremos a ser, e é talvez por isso que os professores acreditam na FENPROF e têm esta federação como a maior e mais representativa de todas as que existem em Portugal e que representam professores.